Fim da jornada 6 por 1 teria impacto negativo no PIB de até 16%, diz estudo. A Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIEMG, indica que mesmo com o aumento da produtividade, a redução da carga de trabalho levaria ao desemprego no país. Salve, salve, meu nome é Vinícius Almeida e se você se interessa por economia, sociedade, política e quer entender como tudo isso está correlacionado ao meu, ao seu, ao nosso dia a dia, então você está no lugar certo. O debate da escala 6 por 1 tomou conta em nível nacional dos nossos noticiários recentemente, e esse estudo me chamou muita atenção por ter dado um número tão alto para a queda do PIB, uma possível especulação, né, a partir de um estudo, que eu vou tentar explicar aqui para vocês alguns pontos com relação a isso. Como que eles chegaram nesses 16% do estudo, né? A federação levou em conta dois cenários para traçar esses prognósticos. Na primeira hipótese, o Brasil teria redução de jornada sem o aumento da produtividade, que é um indicador econômico que eu já expliquei aqui para vocês, de como é complexo você analisar a produtividade também, mas enfim, que avançou apenas 0,9% ao ano no Brasil entre 1990 e 2024. Levando em conta esse cenário, o resultado seria uma perda de até quase 3 trilhões de reais no faturamento das empresas, um fechamento de quase 18 milhões de postos de trabalho e impacto negativo de 16% no PIB. Já a segunda hipótese que esse estudo avalia considera a redução da jornada acompanhada de um aumento de 1% ao ano da produtividade, ou seja, acima da média anual das últimas décadas, como a gente falou ali antes. Ainda assim, o efeito seria uma perda de 2,6 trilhões de reais no faturamento, com menos 16 milhões de empregos e retração de 14,2% no PIB. Dois pontos que eu acho que são importantes a gente trazer com relação a esse estudo. Existe um embate histórico dentro da economia, dentro da política e dentro da luta social, de que normalmente quando você está próximo de, ou existe a discussão da possibilidade de uma quebra de paradigma na economia, isso entra em conflito direto com interesses políticos da classe dominante. Então, por exemplo, quando a escravidão no Brasil estava prestes a ser abolida, começou-se uma discussão muito grande de que também ia quebrar a economia, de que ia ser um prejuízo muito grande, de que o Brasil não ia se recuperar, etc. Isso aconteceu também com relação à escravidão. Quando o trabalho infantil ia ser banido nas fábricas, aconteceu a mesma coisa, que isso ia quebrar a economia, que ia gerar um caos social, econômico, etc. A mesma coisa. Também temos o fator briga de classes envolvido. E, por último exemplo ainda nesse campo, a gente pode citar a implementação do 13º salário. Quando o 13º salário foi implementado oficialmente, também falaram que ia quebrar a economia, que ia acontecer uma crise, que as empresas não iam ter dinheiro, etc. Então, assim, a gente consegue observar um padrão muito nítido de luta de classes dentro da sociedade e dentro da economia, quando você está próximo de, ou existe a discussão de uma quebra de paradigma na sociedade, como ela está fundamentada nos dias de hoje. E isso tudo foi feito pela Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, ou seja, se existe uma classe que é contra o fim da escala 6 por 1, porque isso vai gerar muitos custos para eles, é a indústria. E a gente precisa parar para pensar nessa análise se eles estão falando em nome das pessoas, se eles estão falando em nome da população, que isso vai ser algo negativo para a população, essa queda no PIB, essa geração de desemprego, ou se esse posicionamento deles existe alguma base do fato de que a indústria é totalmente contra o fim da escala 6 por 1, porque ela vai ter que gastar mais com funcionários. Por fim, eu quero trazer como mensagem uma frase, uma citação da minha professora de contabilidade social, que é uma matéria que vem antes de macroeconomia, uma introdução à macroeconomia, e ela disse uma coisa na sala, isso faz anos, muito anterior ao debate da escala 6 por 1, que ela disse que se as pessoas trabalhassem menos, muito provavelmente isso tenderia a uma queda no PIB, porque já que o PIB é um índice, é uma medição de atividade econômica, se as pessoas trabalham menos, a atividade econômica diminui, então o PIB consequentemente vai diminuir se você pensar dessa forma, mas ao mesmo tempo as pessoas ganhariam muito bem-estar, as pessoas ganhariam qualidade de vida, as pessoas ganhariam acesso a serviços e recursos que elas não têm trabalhando a quantidade de tempo que elas trabalham hoje. E esse cálculo não entra no PIB, saúde não entra no PIB, felicidade das pessoas não entra no PIB, bem-estar não entra no PIB, saúde não entra no PIB dessa forma. Então, fica a dualidade do debate também, se a gente vai escolher entre os números, entre o que os gráficos dizem e o que as pessoas podem sentir na prática de melhoria na própria vida e no bem-estar comum.